Pesquisa do IBGE revelou que cresceu a população de idosos que vive sozinha no Brasil. Daí a importância de espantar os riscos da solidão e buscar uma vida mais saudável. O crochê e o tricô são atividades que servem como um descanso para a dona Dila, que mesmo aos 69 anos tem uma rotina bem movimentada. Aí terça-feira, quinta-feira, pilates e todos os dias academia de manhã. É muito bom, porque você vai... Eu já mudei de série 3 vezes. E assim, a cada vez que eu mudo, são desafios maiores que eu preciso vencer, né? É o peso maior, é o tempo maior, ou é o tempo menor com peso maior. Mas assim, o que eu vou dizer para você, nada excedente. Tudo para eu poder um dia ter a possibilidade de locomoção sozinho, sem precisar de ninguém. Uma mudança de vida que foi necessária após a perda do marido. Em primeiro lugar, você tem que aprender a gostar da sua companhia. Meus filhos viviam aqui, todo mundo, e ele faleceu, né, de repente, foi trabalhar, não voltou. E todo mundo assustado, querendo que eu vendesse a casa, que não sei... Eu construí, eu comprei lote, foi desde o começo. Então, a gente pega amor nas coisas, né? Então, eu me reinventei. Um dia eu reclamei para minha amiga que estava muito difícil, né? Uma casa que era cheia e agora só estava eu. E a minha amiga falou, aprenda a gostar de você. Ela é viúva e mora sozinha também. Aprenda a gostar de você, gostar da sua companhia, você nunca mais vai reclamar. Eu comecei a pensar naquilo e partindo daí eu nunca mais senti solidão, nada. Levantamento recente do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrou que a população de idosos que vive sozinha no Brasil vem crescendo, representando atualmente 41,2% das pessoas nessa condição. A tendência acende um alerta para os riscos da solidão após os 60 anos, que pode prejudicar a longevidade e reduzir a qualidade de vida. Foi exatamente o que a dona Dila procurou mudar e que pode beneficiar todos os idosos. Que na realidade a atividade física de musculação ela é para qualquer público, né? A gente, lógico que o idoso precisa ser um pouco mais adaptado, respeitar, né, as limitações, às vezes que ela pode ter de mobilidade. A Dila é um caso especial, que é uma pessoa muito ativa, que já praticava, né, o Pilates quando chegou para trabalhar com a gente. Então a gente veio fazendo esse trabalho com ela mais de fortalecimento mesmo, complementar ao que ela já vinha fazendo, trabalho de exercício de cardiovascular, como ela faz ali na esteira, bicicleta. Então a gente vem fazendo esse acompanhamento com ela já há 8 meses. Mas o idoso, no geral, a gente vai fazer uma série adaptada de acordo com o que ele consegue fazer. Cara, eu acho que é importante salientar o quanto que o idoso ele ganha de qualidade de vida praticando atividade física. Ele vai ganhar essa autonomia de poder levantar no dia a dia dentro da casa dele para pegar um objeto no chão com segurança, para poder tomar um banho, né? Fazer as atividades no geral, sentar e levantar do sofá, a cadeira e conseguir ter essa autonomia de se cuidar e ter essa autoestima também de não depender das outras pessoas. Além de fortalecer a musculatura, ela completa o bem-estar do corpo com o Pilates. O movimento, hoje em dia, a gente tem até uma frase de Joseph Pilates, que é o movimento cura, e realmente o movimento cura, né? A Dila, ela veio aqui, ela tinha muito mais dificuldade de alguns exercícios, hoje ela dá show aqui em vários deles, né? Ainda temos algumas limitações, são limitações, quando a pessoa é mais idosa, a gente tem algumas limitações que a gente precisa pensar no sentido de labirintite, né? Se a pessoa já vem com esse diagnóstico pra gente ou não, se ela sente algum mal-estar, mas assim, o limite é o céu. Né? Isso quem depende, quem vai me falar é o próprio aluno. Conforme a gente vai indo nas aulas, assim, evoluindo, a gente vai aos poucos graduando ali a evolução, né? Então o limite é o céu e eles que me falam até onde a gente pode chegar. E quando eles acham que não podem, eu vou lá e dou incentivo para eles irem. Já a dona Mimi encontrou no trabalho voluntário na igreja uma maneira de se manter ativa. E isso perto de completar 80 anos. Agradeço muito a Deus por tudo que Ele permitiu na minha vida. Eu sou viúva já há mais de 10 anos e os filhos já grandes, criados. Eu fiquei sozinha, porém os filhos me visitam. Tenho uma filha que deixa a filhinha dela comigo o dia inteiro, mas dentro do possível
Jesus merece muito e ainda tudo que eu faço é muito pouco. Mais do que ocupar o tempo, Dila e Mimi são exemplos práticos de que não há limite de idade para a transformação de vida. Descobrir o encanto da vida. Descobrir que a vida não é só alegria, não é só tristeza, que a vida existe para ser vivida. Saber lidar com resignação, com fé. Eu sou uma pessoa de muita fé, sabe? Eu sei que existe um Deus, uma energia, que por mais que as coisas estejam ruins, mas que a minha fé não pode ser abalada. Então, assim, esperança. É importante a gente crer, mas a gente vê a fé através do serviço, através do agir, do estar vivo, fazendo algo pelos outros, pelos irmãos, pela gente mesmo, porque quando a gente busca ao Senhor, é para nós, sempre para nós. E cada vez que a gente melhora um pouco, a gente melhora ao redor. Então eu acho que todo mundo deve procurar, se tem tempo, servir a Deus, ocupar o tempo servindo a Deus. E é com base nessa reportagem, né, que a gente pergunta para você que está assistindo o TJ Aparecida: você é idoso? Você vive sozinho? Pretende viver o máximo de tempo na sua casa? E você que ainda não está na terceira idade, né? Como pretende viver essa fase? O jeito de você participar é no nosso WhatsApp, é o 12 997 50 3600. Já estão abertas as mensagens no nosso jornal, então manda o seu comentário, manda a sua participação que a gente vai registrando. Vou reforçar o WhatsApp pro pessoal de casa: 12 997 50 3600. A gente está aguardando sua participação. E a gente viu na reportagem agora há pouco que muitos idosos vivem sozinhos, se locomovem, fazem suas atividades e seguem ativos no dia a dia. Mas até que ponto o corpo acompanha esse ritmo? É sobre esse assunto que a gente conversa agora com a nutricionista geriátrica especialista em terceira idade, a doutora Jéssica Herculano, que a gente recebe agora aqui no TJ Aparecida e agradece pela participação. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Gente, agradeço pela oportunidade já em primeira mão, mas acho que o conhecimento e a parte da geriatria tem que ser, sim, falada e cada vez mais mostrada para o mundo que, sim, a geriatria não somente deve ser movimentada, como vocês já haviam falado. Exatamente, porque o objetivo é oferecer qualidade de vida para essa população que tem sido cada vez maior, né? Pergunto para você, Jéssica, a gente viu agora há pouco na reportagem, né, esses idosos independentes, o quanto o movimento é essencial para manter essa autonomia ao longo dos anos. O movimento ele é essencial, independente da idade, né? A gente preconiza o movimento tanto para o idoso quando ele é acamado, quando ele só mexe a cabeça, do cabeça, né, para baixo. Então, a gente tem essa parte de movimentação independente do grau de cartas que a gente chama, né, que tem 1, 2 e 3, é algo fundamental. A gente diz que o idoso, ele, independente de qualquer coisa simples, o levantado, o dia a dia, de poder ir ao banheiro sozinho, isso tudo depende do movimento. Então, não é algo que a gente pense que seja, talvez, eu vou conseguir. Não, é algo essencial e para a saúde também do idoso. Oi, Jéssica, boa tarde, bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Tudo bem? Jéssica, eu vou te perguntar, o professor falou na reportagem, né, sobre mesmo o idoso tendo limitações, às vezes, em algum exercício, é importante ele fazer atividade física nesse momento da vida também, né? Sim, com certeza. A gente tem que adaptar o idoso conforme as limitações que ele tem. Então, assim, se o idoso ele está em cima de um leito, ele necessita estar nesse leito, então a gente vai ajustar para que esse movimento seja feito em cima do leito. Mas nunca, em momento nenhum, a gente vai tirar essa possibilidade desse idoso fazer esse movimento. Jéssica, aproveitar a sua presença conosco aqui, falando do assunto tão importante como esse, queria que você explicasse para a gente, para quem está assistindo o TJ Aparecido, o que é sarcopenia e por que preocupa tanto? Então, sarcopenia é o nome mais difícil que a gente dá para perca de massa muscular, que muita gente acha ainda que começa a partir dos 60 anos, porém é algo que não é verdade. A sarcopenia, que é a perca muscular, né,
começa a partir dos 30 anos. Porém, ela começa a ter essa importância e maior força a partir dos 60. Mas ela já começa ali nos 30 anos. Então, a sarcopenia nada mais é do que a perca muscular. E isso é muito importante, porque conforme o idoso 60 a mais, ele tem mais facilidade de queda. Então, a gente tem que já se antecipar para que a gente não tenha esse risco do idoso mais 60, que a gente chama, ter essa movimentação e evitar, logicamente, fraturas e até mesmo uma futura ou uma hospitalização. A alimentação, né, Jéssica, ela também faz parte desse processo todo de envelhecer com saúde, né? A gente está perguntando para o pessoal de casa se o pessoal de casa já é idoso, ou se já convive, ou como quer envelhecer. E cuidar da alimentação também é importante, né? Com certeza, faz total diferença. Eu digo sempre que a gente é o que a gente come. Então, assim, priorizar proteína, gente. A galera de hoje em dia lembra de 30 anos, então a gente tem que começar hoje para ser o idoso mais saudável. Então, se a gente quer ser um 60 mais saudável, a gente tem que começar de agora. Então, a gente tem que priorizar as proteínas, os derivados dos animais, né, carnívoros, no caso. Também temos proteínas, né, na parte, se fosse a pessoa, né, dos 30 anos, não somente vamos focar aqui os 60, mas também temos leguminosas, que for, se caso a pessoa seja uma pessoa que seja não coma carne, no caso, né? Então, a gente temos também leguminosas. Então, todo mundo tem que priorizar a alimentação, lembrando que devido à alimentação a gente tem mais energia para poder fazer a movimentação, seja ela qual idade você tenha. É uma combinação, né, Jéssica? Precisa da alimentação para ganhar energia para poder fazer atividade física. Exatamente. Agora, para quem está em casa, só para a gente finalizar, e é sedentário, né? Vamos lá. Dá tempo de reverter ou amenizar essa perda muscular? Por onde começar? Uma simples caminhada já é o início bom, né? Com certeza. Eu acho que o princípio é dar o primeiro passo. Gente, tem jeito, a gente consegue. Do início, o importante é querer. A gente querendo, a gente consegue tudo. Então, dá o primeiro passo. Vou levar meus filhos para ir numa pracinha. Vai caminhando. Começa a fazer um exercício de força para você conseguir ter essa musculatura. O importante é ter consciência de que o de começar é importante. E lógico, gente, constância. Hoje eu vou comer besteira, não deveria estar no meu planejamento alimentar ali. No dia seguinte, vamos voltar na constância. Voltar. O importante é saber ir e saber voltar. E iniciar. O ponto mais importante é iniciar, dar o primeiro passo. Ô, Jéssica, e aproveitando, né, a participação do pessoal de casa, a gente recebeu aqui uma pergunta. Eu vou pedir para você aproveitar e responder. A Gleice. Boa tarde, me chamo Gleice, sou de Pesqueira, em Pernambuco, cuido da minha avó Quitéria, de 81 anos. Queria saber quais exercícios básicos eu posso fazer com ela, pois ela tem muitas dores no joelho. Isso é algo muito comum. Eu trabalho em LPI há mais de 6 anos, então lá a gente tem vários níveis de idosos, no caso de idade, e níveis de CARTES, que é a qualidade do idoso. Então, o que eu diria para essa telespectadora, que ela pudesse mexer, movimentação do joelho, da perna, como se fosse um L mesmo, sendo bem didática, e fosse conforme a limitação da avó dela, para que ela pudesse não perder o movimento da perna. Do mesmo jeito, do outro lado, perna direita, perna esquerda, 15 movimentinhos ali, bem devagarzinho, não tem pressa, no tempo da própria vozinha dela, sem problema nenhum, perguntando sempre se ela está sentindo dor, se ela está sentindo algum desconforto, e aí sim ela para. E aí, do outro lado, a mesma coisa, mas o importante é ir na limitação do idoso, tá bom? Exatamente, manter o corpo em movimento. Ficou bem claro aqui que isso vai depender da saúde e a nossa, né, a nossa caminhada para frente, né? Não termina aos 60, está recomeçando aos 60, né? Obrigado, viu, Jéssica? É a melhor idade, sem dúvida nenhuma. Eu concordo porque eu estou chegando lá, mas vamos lá. Jéssica, muito obrigado, viu? Obrigada. Pela presença aqui. Um abraço para você. Tchau.